Hello, então, tudo bem? Daqui fala Fernando Maia. Sou estudante de Engenharia Física de quarto ano na Faculdade de Ciências e fiz este vídeo porque estamos perto do Fantasporto e vamos fazer uma exposição de hologramas. Então decidi fazer este vídeo para explicar o que é um holograma, o que é holografia e como é que a holografia pode servir para medirmos deformações nanométricas, ou seja, conseguimos aplicar a holografia pronto, para fazer ciência, para medir pequenas deformações, por exemplo. Ahm, portanto, este vídeo vai ser tipo um take, por isso, se eu disser alguma coisa mal, por favor, perdoem-me. E pronto. Pronto, não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês. Quem nunca viu hologramas, ou quem não sabe o que é um holograma, o que é um holograma? Um holograma não é, por exemplo, aquilo que muitos chamam um holograma do Tupac, ou mesmo do Michael Jackson, ok? Que são apenas uma espécie de projeções, ok? Um holograma é muito mais que isso. E no final desta apresentação, aliás, até a meio, antes de vos falar na interferometria holográfica, nessa técnica para medir deformações, vou-vos explicar o que é um holograma. Mas antes disso, vamos perceber um bocadinho mais de ondas. E pronto, nós temos aqui, portanto, uma onda, neste caso que é uma onda com comprimento de onda fixo, e vamos ver o que é o comprimento de onda. Temos normalmente aqui as cristas da onda. Agora vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Temos aqui as cristas da onda, portanto aqui é uma crista, aqui é outra crista. Temos os vales. Ok, normalmente as cristas é onde os surfistas preferem estar. Estou a brincar. E temos o comprimento de onda, que se define pela distância assim entre duas cristas consecutivas da onda. E também pode ser descrito como uma distância entre dois vales, por exemplo. Ok? Porque é a mesma, reparem. Uma fonte monocromática. O que quer dizer a fonte monocromática? Reparem que há um comprimento de onda fixo, portanto temos sempre a mesma oscilação. Estes são os aspectos gerais de uma onda. É claro que depois isto é uma onda no espaço, claro que no tempo depois podemos converter para, tendo a velocidade, conseguimos converter para frequência ou período de uma onda. E aqui temos uma representação também espacial, mas uma fonte pontual e emitir isotropicamente, ou seja, circularmente, em que temos aqui os raios. E reparem que as linhas a carregado correspondem a cristas de ondas, ok? Correspondem a estas cristas aqui. E estas linhas a tracejado correspondem a vales. Portanto, as linhas carregadas a cristas e tracejadas a vales. Isto vai ser importante, porque depois vai haver um exercício que eu vos vou pôr, em que vocês têm que fazer o exercício, basicamente. Aqui é uma gota de água a cair e pronto, acaba por ser o mesmo exemplo de há pouco. Temos aqui as cristas e temos os vales. Ok, isto ficou aqui, não sei porquê. Ok, ok, ótimo. Agora, há mais uma componente das ondas que entra em consideração, ou que é importante, que é a fase. Ou seja, estas duas ondas têm o mesmo comprimento de onda. Se eu conseguir desenhar. Exato. Portanto, daqui a aqui temos uma distância e daqui a aqui temos a mesma distância, ok? Elas têm o mesmo comprimento de onda. Reparem que este comprimento é igual a este. Porém, tem a mesma amplitude também, não é? Tem a mesma amplitude. Portanto, esta distância daqui a aqui é igual a esta distância daqui a aqui. Porém, tem uma coisa diferente, que é uma está à frente da outra. Reparem que a azul está aqui mais à frente da vermelha, dependendo de onde estamos a olhar, mas reparem que uma está desfasada em relação à outra. E esse termo, ou seja, à fase a que nós nos referimos. Portanto, a onda também tem uma fase associada. E à diferença de fase entre as duas ondas, damos o nome de diferença de fase, que se pode representar por uma letra grega, neste caso está aqui o θ. Ondas eletromagnéticas, portanto, são variações do campo elétrico e do campo magnético ao longo do tempo e do espaço. E este tipo de ondas podem ter comprimento de ondas desde as ondas rádio até às ondas gama, aos raios gama, não é? Mas é claro, é que este espectro também se estende
para lá dos raios gama e para lá das ondas rádio. Estes são os termos mais comuns e os mais usados e os mais falados. As ondas rádios têm comprimentos de onda, portanto, a distância entre cristas, digamos assim, na ordem de grandeza de um edifício. Portanto, podemos comparar o comprimento de onda a um edifício, que é enorme, não é? Um comprimento de onda gigante. Temos também as micro-ondas, ok? Temos os infravermelhos. Temos uma zona muito importante do espectro, que é o visível, que reparem que corresponde a uma fração muito pequenina do espectro. Ok? Temos o ultravioleta, os raios-x e, por fim, comprimentos de ondas menores, ou seja, frequências maiores, os raio-gama. Ok? Portanto, não esquecer que o espectro também se estende para além desta classificação, ok? E pronto. Para percebermos também um bocadinho o conceito da holografia, vamos falar um bocadinho sobre a interferência. E a holografia assenta muito na interferência entre ondas. E, portanto, vamos ver o caso simples, que são duas ondas. Portanto, quando temos duas ondas assim em fase, portanto, quando elas estão alinhadas assim, crista com crista e vale com vale, reparem que se acionarmos este ponto a este ponto, vai-nos dar um ponto com amplitude 2A, ou seja, uma onda com amplitude 2A. E se adicionarmos, por exemplo, este vale com este vale, temos uma amplitude também de menos 2A. Portanto, a onda vai ter, a onda resultante vai ter o dobro da amplitude. Portanto, há uma interferência construtiva, porque a onda se constrói, ok? Mas se tivermos isto, se tivermos, por exemplo, as duas ondas em oposição de fase, e reparem que a oposição de fase é, por exemplo, reparem que aqui temos um comprimento de onda, daqui de uma crista a outra crista. Reparem que se eu andar meio comprimento de onda com a onda toda, com esta onda toda, se eu deslocar meio comprimento de onda, obtenho a onda 2, ok? Portanto, estamos aqui a olhar para ondas desfasadas de meio comprimento de onda. E reparem que aqui está crista com crista. Não está crista com crista, bem não? Está crista com vale, ok? Crista com vale. E aqui está vale com crista. Reparem que se nós tomarmos estas duas coisas, a onda resultante dá zero. Okay? Portanto, todos os pontos, portanto, se somarmos este aqui com este aqui de baixo e este com este dá zero, é trivial, não é? Este com este, reparem que também dá zero. Mas se formos fazer a todos os pontos, reparem que a onda resultante vai dar uma onda nula. Ok? E temos assim interferência destrutiva. Destrutiva. Agora um pequeno quiz para ver como é que se safaram. Peço-vos que, por favor, deem pausa para tentar resolver. Ok? Pausem agora. Ok, pronto. Então, a ideia era ver em que pontos é que tínhamos interferência destrutiva e construtiva. Se ainda não responderam ao quiz, pausem outra vez, ok? Portanto, no ponto A, temos interferência construtiva ou destrutiva? Temos interferência construtiva. E porquê? Porque temos crista com crista, ok? No A temos crista com crista. Portanto, linhas carregadas se correspondem a cristas. No ponto D, que interferência é que temos? Temos claramente interferência construtiva, porque também temos crista com crista. Ok, e no ponto B, que interferência é que temos? Temos interferência construtiva também, porque temos vale com vale. Reparem, o que vem da fonte A está exatamente no meio de duas cristas, ou seja, é um vale, e a fonte que vem de V, reparem que temos aqui uma crista e outra crista, o que quer dizer que no meio é um vale, e portanto vale com vale dá interferência construtiva. A C, o ponto C, a interferência construtiva ou destrutiva? O ponto C é nada mais nada menos do que interferência destrutiva. Porque do ponto V vem uma crista e do ponto A vem um vale. E temos então aqui interferência destrutiva. Ok. Então, estes pontos todos no espaço ligados, ok, da fonte A e da fonte B, criam linhas, ou seja, curvas, que têm uma forma geométrica muito especial. Essa forma geométrica são hipérboles, ok? Portanto, a linha C e C' e a L correspondem à interferência construtiva, enquanto a D e a D' correspondem à interferência destrutiva, ok?
Uh, Se quisermos ver isto no espaço, aliás, o que é que nos resta fazer? Uh, Portanto, se quisermos ver as hipérbolas no espaço, o que é que nos resta fazer? Se unirmos uma linha, portanto, assim, fizermos assim uma linha, e se rodarem este desenho todo que estão a ver no vosso computador sobre esta linha, ok? Como se estivessem a fechar a tampa do computador, não é? Mais ou menos. Gera-vos uma superfície de revolução, pronto, uma superfície de revolução, que é precisamente o hiperboloide, não é? O hipérbolo vai dar um hiperboloide. Os hipérbolos vão dar hiperboloides. E o padrão de interferência mostrado neste... pronto, dá para mostrar... eu estou a ver aqui o Veritasium. Então, o Veritasium é o youtuber. Reparem que ele está a mover duas bolas ao mesmo tempo e que conseguimos ver precisamente padrões de interferência destrutivos, aqui, e padrão de interferência construtivo. Portanto, estas linhas construtivo, construtivo, e aqui destrutivo, ok? Se eu parar no tempo, é claro, nós temos um snapshot e é isso que normalmente vemos nos exercícios ou vemos nos esquemas e desenhos. Mas isto é claro, está-se a mover no tempo. E reparem que temos aqui construtivo e aqui no meio temos zonas de interferência destrutiva, agora representadas a branco. Ok. Então, estas hipérbolas são formadas. Eu vou só se representar aqui hipérbolos de interferência construtiva. É claro. O que é que nos falta para gravar um holograma? É claro, nós podemos gravar este padrão de interferência, ok, da fonte A e da fonte B, numa placa que é sensível à luz. Portanto, uma placa, pronto, imaginemos que tem um químico qualquer, ok? Uma placa de vidro que tem um químico qualquer, tipo numa das superfícies, e esse químico exposto à luz, por exemplo, há uma reação de oxidação ou de redução, uma, uma redução desse químico nos pontos de interferência construtiva. Então, essa placa vai gravar esse padrão de interferência. E é precisamente a gravação desse padrão de interferência que nós chamamos holograma. Ok? E o holograma é isso. É a gravação de um padrão de interferência de duas fontes, que neste caso são coerentes, ok? Isto é o holograma e é precisamente este padrão que foi gerado, o padrão da interferência das duas ondas. Okay? Um holograma de um objeto. É claro que antes nós fizemos um holograma de uma fonte pontual. Imaginem que aqui estava uma fonte A, mesmo uma fonte de luz, portanto, como se fosse o Sol, mas neste caso é uma fonte coerente, ok? Imaginem que o ponto B era um ponto que, em vez de ser um ponto de luz, seria um ponto iluminado, ou seja, um ponto que reflete luz, ok? Portanto, atua na mesma como uma fonte, não é? Mas só que vai a partir do objeto, neste caso um objeto pontual, e cria o holograma do objeto B. Fazer um holograma de um objeto, nós precisamos de pegar em vários pontos do holograma para fazer esse tal objeto. Normalmente nós temos um feixe de referência, que é o que vai diretamente para a placa, que neste desenho anterior é representada pela fonte A, portanto, a fonte A vai diretamente para a placa, e o da fonte B tem alguma luz proveniente de um sítio qualquer, bater nessa fonte B, que é o nosso tal objeto, que não é uma fonte de luz, mas é um objeto que não é iluminado, mas vai passar a ser iluminado e reflete a luz para a placa. E esse chamamos de feixe do objeto, portanto, o feixe que vai diretamente para a placa é o feixe de referência, e o feixe que vai diretamente do objeto, vai do objeto, é o feixe do objeto. Claro. E portanto, nós podemos pegar, como objeto é um conjunto de pontos, não é? Nós, por exemplo, temos aqui a nossa fonte fixa, o nosso feixe de referência. Temos aqui um ponto do objeto. Nós podemos gravar na placa esse ponto, mas podemos gravar o ponto imediatamente acima do objeto. E podemos gravar o ponto imediatamente acima. É claro, para fazermos uma garrafa, por exemplo, um holograma de uma garrafa, temos que gravar os pontos todos, não é? E, portanto, o que fazemos é fazemos isso tudo ao mesmo tempo, porque colocamos lá o objeto, não é? E o padrão que vai ficar na placa é um padrão mais ou menos assim, ok? Não é um padrão bem definido de hipérbolas, mas é uma sobreposição dessas tais hipérbolas, ok?
Isto é claro. Esqueci-me de referir, antes de passarmos aos tipos de hologramas, que isto é uma abordagem geométrica, a holografia. E pronto, há mais detalhes em relação à holografia, é claro, que eu não estou a abordar aqui. Mas o, o geral está cá, que é um holograma em interferência. Portanto, é a gravação do padrão de interferência entre duas ondas, uma que vem diretamente de um feixe coerente e outra que vem do objeto. Ok? Portanto, temos dois tipos de hologramas principais. Aliás, dois tipos que eu vos vou falar, existem mais, mas vou só dizer-vos dois. Temos hologramas de reflexão e temos hologramas de transmissão. O holograma de reflexão, vou começar por falar nele. Reparem, temos aqui um feixe laser e esse feixe laser vai ser dividido em dois. Um feixe vai ser expandido e vai para a placa holográfica, ok? Para a placa que é sensível à luz, uma placa sensível à luz. E outro vai bater num objeto, ok? Como falamos anteriormente, e vai para a placa holográfica. Peculiaridade é que o feixe de referência e o feixe do objeto batem em sítios diferentes. Em sítios não, aliás, em lados diferentes da placa, ok? Portanto, reparem que o feixe do objeto vem por aqui e bate neste lado da placa. O feixe de referência bate diretamente neste lado da placa, ok? Vantagens de um holograma de reflexão é que podemos ver com luz branca, ok? A desvantagem é ser muito sensível a pequenas vibrações e precisa de filmes, ou seja, emulsões. E emulsões são os tais químicos, quais eu vou-vos falar um bocadinho sobre eles daqui a bocadinho, de grande qualidade. Portanto, precisa de emulsões e de filmes de grande qualidade. No holograma de transmissão, como o próprio nome diz, reflexão em transmissão, não é? O holograma de transmissão é um bocadinho diferente do holograma de reflexão. Porquê? Porque temos um feixe laser das mesmas, que se divide em dois, como feixe de referência e o feixe do objeto. E reparem que o feixe de referência vai bater na placa aqui, e o feixe do objeto, claro, vai para o objeto o feixe, e depois, quando é refletido, bate na placa, mas reparem, bate no mesmo sítio da placa, ok? Bate no mesmo sítio da placa. E pronto, isto é um holograma de transmissão. Ao contrário do holograma de reflexão, que os feixes do objetivo de referência batem em lados opostos, o transmissão bate no mesmo lado da placa. Uma vantagem é que podem ser usados filmes com menor qualidade, e uma desvantagem é que só é visível com um comprimento de onda único, ou seja, só podemos ver isto com um feixe laser, ok? Só podemos ver este holograma com o feixe laser. Isto está ao contrário, não é? Portanto, o verde corresponde a coisas bonitas e, neste caso, está ao contrário. Isto é que devia ser vermelho. Mas pronto. Pronto, o processo de revelação. Como tal como as fotografias, os hologramas também precisam de ser revelados. Ok? E, neste caso, quando estamos a falar de coisas analógicas, não é? Então, o que é que acontece? Antes de expormos a placa à luz, aliás, a placa é sensível à luz, não é? Portanto, se tirarmos a placa e, pronto, e deixarmos-la estar ao ar e ao sol, a placa acaba por estragar, porque é uma placa sensível à luz. Porque o que nós queremos registar é precisamente o padrão interferométrico da feixe do objeto e da feixe de referência. Ahm, portanto, nós queremos que ela seja sensível à luz, não é? Então, a placa é feita de cristais de leite de prata, são grãos de 8 nanómetros, está aqui a nossa resolução, não é? E depois fazemos uma exposição à luz, portanto, deixamos o objeto exposto à luz e deixamos o feixe de referência diretamente para a placa, ok? Isto demora aproximadamente 8 segundos, depende portanto, da potência do laser e como é que as coisas estão calibradas. Ahm, e, e há sítios que vão ficar marcados, ou seja, o hálito de prata vai-se reduzir a prata, ok? Depois, pegamos os nossos hologramas, levamos para a sala escura, ok? Ligamos uma luz vermelha, se for esse o caso, não é? Porque se gravarmos com um laser verde, a nossa placa é sensível ao laser verde, portanto temos que ligar uma luz vermelha para conseguir ver alguma coisa no escuro, não é? E pronto, e vamos
vamos para lá para que passemos o revelador, que vai converter todos os grãos marcados em prata. E depois utilizamos o branqueador para passar a prata outra vez a leite de prata, ok? E assim temos o nosso holograma, ok? Pronto. Fala um bocadinho também sobre a diferença de uma fotografia e um holograma. Por exemplo, imaginemos... aliás, imaginemos esta praia, esta fotografia. Imagine-se que eu vou pegar nesta fotografia e vou cortá-la assim, ok? E pego neste bocadinho, nesta nuvem, e guardo-a para mim e vocês ficam com o resto. O que é que vocês veem? Vocês veem a vossa praia, tal com as palmeiras, mas o que é que eu vejo? Eu vejo apenas a minha nuvem, certo? Só tenho informação sobre a minha nuvem. Isto porquê? Porque a fotografia apenas registra a intensidade de luz em cada ponto. Ou seja, eu só tenho intensidade de luz no meu objeto, neste caso é uma folha de papel, ok? Eu só tenho informação sobre a nuvem, ok? E não consigo ver a praia nem o resto, ok? Portanto, a fotografia só registra a amplitude das ondas. Nos hologramas, não. Nos hologramas isto é um bocado diferente, porque o holograma registra a amplitude e a fase, ok? Por haver a tal o registro da interferência entre essas duas ondas. Portanto, se eu pegar neste holograma, nesta placa aqui que vocês estão a ver, que é uma placa de vidro, que contém o padrão de interferência gravado, se eu pegar nisto e cortar assim este bocado, ok? Bem, temos aqui uma bola, não é? É claro que vocês aqui só veem a fotografia do holograma, porque vocês estão a olhar para um computador, não é? Não estão a olhar para uma placa holográfica. Mas se eu pegar neste holograma, cortá-lo exatamente assim, e tirar esse bocado, e ficar com esse bocado para mim, se eu vos der o resto da placa, vocês conseguem ver ainda esta bolinha. Como? É como se estivessem a olhar para uma janela. Vocês olham do lado esquerdo e veem que aquela bolinha está ali. Olham do lado direito e veem que a bolinha está ali. É assim, é um bocado difícil de explicar assim, porque realmente vocês não têm um holograma na mão. Mas eu aconselho, pronto, a irem ao Fantasporto, ou pelo menos a passarem pelo departamento da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que existem imensos hologramas e que vocês podem ver realmente que isto acontece. É uma coisa bastante fixe de se ver. Aplicações. Podemos aplicar a holografia para a investigação científica. Quer dizer, agora está um bocado em desuso, mas há uma coisa que se chama Real-Time Holography, ou seja, ou dupla exposição em tempo real, que é um bocadinho a técnica que eu vos vou falar, mas é feita em tempo real, ou seja, vocês conseguem medir pequenas deformações em tempo real, o que vai muito de encontro ao controle de qualidade também, ok? Vai muito de encontro ao controle de qualidade. Aqui. Segurança e controle da autenticidade. Reparem que em muitos cartões de crédito temos um pequeno holograma e mesmo nas notas, por exemplo, aquela nota de 500 euros que está aqui na mão deste senhor ou senhora, tem um holograma que brilha, não é? Parece arco-íris, que é difícil de replicar, ok? É difícil de... Pronto, nem toda a gente consegue fazer, ou nem toda a gente tem acesso pronto, a conseguir... É difícil de replicar, pronto, é isso que eu quero dizer. Este tipo de coisas. Aplicações de holografia também em arte. Portanto, temos aqui um holograma que foi feito para o Fantasporto, não sei de que ano. Mas este holograma retrata precisamente um filme. E eu desafio-vos a descobrir qual. Ok? Depois de verem o holograma, se calhar conseguem descobrir. E para o armazenamento de dados. Portanto, a Nintendo, por exemplo, é uma das empresas que gravou passwords em hologramas. Ok? Que, pronto, é uma forma segura, porque eles estão analogicamente guardados e, em termos de armazenamento de dados, nós estamos a gravar em profundidade. Portanto, temos uma grande capacidade de gravação. Isto, portanto, já que vocês são profissionais em hologramas, ok? Sabemos já, se alguém vos perguntar o que é um holograma, vocês sabem imediatamente responder, que é a interferência, portanto, a gravação do padrão de interferência criado por duas ondas, uma
uma onda de referência e outra do objeto, certo? Vamos passar então agora a uma aplicação da holografia que é medir precisamente quantidades nanoscópicas, ok? Utilizando precisamente a holografia. E a holografia acaba por ser uma régua de luz. Portanto, uma régua que é feita de luz, ok? Portanto, eu vou-vos só ler a definição. A interferometria de dupla exposição, interferometria holográfica, é a sobreposição de dois hologramas do mesmo objeto na mesma placa holográfica, ok? Um holograma com o objeto na sua forma original e outro com o objeto deformado, de forma a medirem-se essas pequenas deformações, ok? Portanto, o que vocês fazem é pegam no vosso objeto, fazem a vossa montagem de feixe de referência e blá 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 blá, têm isso tudo pronto, fazem um holograma, ou seja, expõem a placa à luz que vem do objeto e à luz de referência durante T sobre 2 segundos, ok? T calculado por vocês, ok? Portanto, imaginemos que vocês fizeram os cálculos e viram que a placa é sensível e só pode levar não sei quanta energia e que para essa energia vocês têm que expor a placa T segundos. Portanto, o que vocês vão fazer é pegar nesses T segundos e dividir por 2. Porque vocês querem ter 12 exposições. Portanto, por isso é que é T sobre 2 segundos que vocês têm que expor o objeto. Ok? O objeto normal. Depois, vocês vão expor o objeto, vão deformar o objeto, ok? E vão expô-lo deformado, ok? Sem mexerem mais nada. Só deformam o objeto e expõem-no deformado. Assim, completando T sobre 2 mais T sobre 2 segundos, temos precisamente o tempo T, que é o tempo para o qual a placa recebe a energia necessária e a necessária e a suficiente, porque também não podemos pôr energia a mais na placa holográfica, senão ela queima toda. Ok? Portanto, dito isto, na mesma placa, holograma do objeto deformado e holograma do objeto normal. E reparem que vai haver uma interferência entre esses dois próprios hologramas, não é? E essa interferência dá para ver aqui. Reparem que temos aqui umas franjas de interferências claras e escuras. Quer dizer, que interferência destrutiva e interferência construtiva, certo? Reparem, este telefone deve ter tocado quando este holograma foi gravado. E esta chávena, reparem que o que poderão ter feito foi pegaram na chávena com água quente e fizeram o holograma da chávena. Deixaram esperar, sei lá, 30 minutos para a água arrefecer um bocadinho e tiraram o holograma outra vez. E reparem que, através da expansão térmica, aliás, neste caso, contração térmica, não é? Das paredes da chávena, isso cria uma deformação, não é? E conseguimos medir essa deformação através deste padrão de interferência, okay? Destas franjas. O que é espetacular. Agora, sobre esta técnica. Vantagens. É ser uma técnica muito precisa, ok? Portanto, estamos a falar na escala de comprimentos de onda. E é uma técnica que é não invasiva. Desvantagens, opá, demora muito a montar. As montagens ópticas são um bocadinho demoradas. Opá, quando eu digo um bocadinho demoradas, é para fazer uma montagem de holografia assim jeitosa. Sei lá, 2 dias, se tiverem o material todo direitinho, que não está sujo. Se o material estiver assim meio sujo, às vezes podem ser um bocado poeiras que criam difração nos espelhos ou nas objetivas. Pode demorar mais um bocadinho, uma semana. E dependendo também do tipo de holograma que vocês querem fazer, não é? Por isso, querem fazer um holograma de transmissão, de reflexão. Ainda existem outro tipo de hologramas, ok? Por isso, dependendo desses tipos de hologramas, as montagens podem ser ainda mais demoradas e complexas. Então, como é que isto funciona, ok? Vou-vos mostrar aqui uma coisa engraçada, que é... eu disse que a interferometria holográfica era a gravação de 2 hologramas, um com objeto normal e outro com objeto deformado. Então vamos ver isso. Temos aqui uma lata de Coca-Cola, portanto é o nosso objeto de holografia. Então, o feixe do objeto vai para o objeto e volta do objeto. Até aqui nada de mais. Se gravássemos isso, olha, tranquilo, saiu um holograma normal. Aliás, podia ser de pouca eficiência, porque só expusemos metade do tempo, não é?
Mas até aí, nada de extraordinário. Mas agora reparem, eu pego nesta lata de Coca-Cola e ponho um elástico aqui no meio, à volta. Reparem que ela vai deformar um bocadinho. Então o que é que vai acontecer? A luz, comparativamente com este primeiro caso, vai ter que percorrer a mais esta distância D. Ok? Chamemos esta distância D, não é? Reparem, ou pode ser esta, ou esta, ou esta, mas vamos chamar D, ok? Mas reparem, não é D só. Porque ela tem que andar esta D para cá. Reparem, esta distância D para cá, porque como a luz vai para cá. Mas quando volta, também tem que andar esta distânciazinha, não se esqueçam. Então, ao fim e ao cabo, no final das contas, ela tem que andar 2D, correto? Ok, então, lembram-se no passado, nós vimos quando duas ondas estavam em oposição de fase, elas estavam desfasadas de meio comprimento de onda, exatamente. Portanto, quando esta distância 2D, que é o que ela tem que andar a mais, é igual a meio comprimento de onda, existe interferência destrutiva. Ou seja, se 2D é igual a meio comprimento de onda, ok? Se 2V é igual a lambda sobre 2, temos interferência destrutiva. Portanto, D é igual a, passa este 2 para o outro lado, e fica D igual a lambda sobre 4. Que é exatamente isto que temos aqui. Ok? Exatamente isto que temos aqui. Temos uma franja escura, uma interferência destrutiva. Mas agora, reparem, para termos interferência construtiva, o que é que precisamos de ter? Precisamos ter que esta distância 2D, que é o que ela anda a mais, precisa de ser um múltiplo de um comprimento de onda. Porque se somarmos o comprimento de onda à onda inicial, ou à fase, não é? Temos precisamente a onda no mesmo sítio. Então, reparem, vou só tirar estes dois daqui, não é? Portanto, quando 2D é igual a esse mesmo comprimento de onda, ok? Eu apaguei estes dois. Quando 2D é igual a esse comprimento de onda, temos a interferência construtiva, ou seja, passa este 2 para este lado e temos D igual a lambda sobre 2, que é precisamente o que temos aqui. Interferência construtiva, ou seja, temos franjas claras. Ok? Agora reparem, quando nós gravamos estes dois hologramas, reparem que aqui não temos, aqui no topo desta lata de Coca-Cola, não temos interferência, porque não temos franjas, não é? Pronto, então é a partir daqui exatamente que contamos. Aqui não houve deformação, nós começamos a contar franjas a partir daqui. Portanto, temos aqui esta franja que corresponde a quanto de deformação? Já vimos. A primeira franja corresponde a 1/4 de comprimento de onda. Reparem, então, daqui do topo da lata para aqui, temos uma deformação de 1/4 de comprimento de onda. Ou seja, 1/4 de comprimento de onda é... portanto, se gravarmos com laser venda é 532 a dividir por 4, que é 133 nanómetros. Nós conseguimos medir uma deformação de 133 nanómetros. O que é espetacular, não é? 133 nanómetros. Mas reparem, agora, se eu contar aqui mais uma franja, aliás, temos, reparem, uma interferência construtiva, porque temos uma franja clara. Temos aqui lambda sobre 2. Temos lambda sobre 2. Não é aqui, mas é aqui. Temos aqui lambda sobre 2 de deformação. Portanto, de lambda sobre 2 a lambda sobre... De lambda sobre 4 a lambda sobre 2, vai lambda sobre 4. E, portanto, se contarmos o número de franjas até aqui ao meio, e multiplicarmos por lambda sobre 4, temos precisamente a deformação total da lata. E pronto, e isto é espetacular. Temos uma resolução de lambda sobre 4, o que é muito bom, ok? E pronto. E é porreiro. Isto aqui vem só a consolidar aquilo que eu já disse. Portanto, se quiserem dar pausa para ver este slide, podem dar. Pronto, e aplicações. Podemos aplicar este fenómeno, portanto, esta técnica, aliás, da interferometria, a detecção de defeitos, ok? No fabrico, por exemplo, nas indústrias, ok? Podemos estudar variações em função da temperatura, como por exemplo aquela chávena de café ou de chá, whatever. Podemos ver de que forma pronto, é que a temperatura varia ao longo do tempo. Ou ver também
como é que a deformação varia, não é? Pronto, neste caso da chávena, não é? Hum, e podemos também, reparem aqui outro exemplo que se dá é o estudo de diferentes modos acústicos em instrumentos musicais. Reparem que nós temos aqui, portanto, é a mesma guitarra, não é? Mas são duas imagens. Hum, e reparem que conseguimos ver aqui padrões de interferência diferentes, ok? E isto deve-se ao facto da guitarra estar a tocar acordes diferentes, porque os modos dentro da caixa vão ser diferentes. E por isso é que conseguimos ver esses padrões. Pronto, espero que tenham ficado a perceber um bocadinho da holografia. Este vídeo foi assim um bocado. Foi tipo one shot, não treinei para isto sequer. Por isso, yeah. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Se eu não vos souber responder às vossas dúvidas, tipo, de certeza que. Eu sei pessoas que de certeza que sabem, não é? Ahm, e, e pronto, e também vos posso recomendar livros. Portanto, o resumo da história. Holografia, interferência. Portanto, é a gravação do padrão de interferência entre duas ondas. Uma que vem do objeto e outra que vem diretamente do laser, da fonte. Ok? Ahm, interferometria holográfica é basicamente a gravação de dois hologramas na mesma placa holográfica. Ahm, e com o padrão de interferência entre esses dois hologramas conseguimos medir pequenas deformações que tenham acontecido de um holograma para o outro. Ok? Pronto, espero que tenham gostado. Ah, e pronto, eu acho que não referi uma coisa que foi porque é que os lasers são importantes para gravar hologramas. Os lasers são importantes, foram importantes porque portanto, são monocromáticos, ok? São fontes coerentes, ok? Têm um grau de coerência elevado, devido, pronto, também a serem monocromáticos, não é? Está tudo relacionado por transformadas de Fourier. E pronto, também o face laser é colimado, portanto tem a direção dos raios é bem definida. Isso fez com que em 1960, portanto, o Denis Gabor, que foi quem impulsionou esta técnica da holografia, conseguisse chegar mais longe com os hologramas. Pronto. Sim, outras questões que tenham? Digam. Tchau, tchau. Fiquem bem.